Boa tarde. Vamos lá começar daqui a pouquinho nossa live aí falando. Oi, Beatriz, seja bem-vinda. Quem estiver entrando aí, seja muito bem-vindo. Olha aqui, gente, esses incensozinhos aqui, naturais, tá vendo? Isso aqui foi uma guirlanda de Natal que eu fiz pra prender na porta com... Deixa eu lembrar aqui só as ervas que eu coloquei. Foi alecrim e arruda, e tem mais alguém que eu coloquei. Alecrim, arruda... Ah, e capim-limão. Aí depois que ela secou, né, acabou, passou Natal, dia 6 a gente tira tudo. Aí eu fiz vários, que eu sempre faço, mas eu faço e deixo secar. Mas aí eu aproveitei que já tava seco, eu não ia desperdiçar, né? Aí eu fiz vários, meu marido chama de varinhas mágicas. Já vai você com as suas varinhas mágicas, pra gente poder limpar a casa, né? Hoje é um dia legal, eu gosto muito de fazer isso na segunda-feira. Então, aí uma dica pra vocês também, fazer a limpeza aí, ó, na casa, vocês podem fazer, tá vendo essa aqui? É aquelas linhazinhas que a gente tem de crochê fininho, ó. Aí você faz. E ele ainda botou, que ele tinha pego, que é muito bom também, é cana seca. Então aqui, além do alecrim e a arruda que ainda tinha, né, que eu usei o capim-limão, ainda tem a cana seca. Então é uma dica para vocês fazerem aí as segundas-feiras, a gente começar a energia limpando a nossa casa com a varinha mágica, tá bom? Então, pessoal, a todos que estão entrando aí, o meu boa tarde, meu agradecimento, falando aí a todos, sejam muito bem-vindos. A gente veio aqui hoje para bater um papo sobre os 5 princípios do Reiki, e eles servem, eu até coloquei isso, né, quando eu mandei o texto, me veio, né, porque assim, tanto os reikianos quanto os não reikianos, né, os simpatizantes aí do Reiki, mesmo não sendo iniciados ao Reiki, eles podem sim, e não só podem, como devem, né, se utilizar dos 5 princípios, porque facilita muito a nossa vida e a nossa evolução, né, gente? Porque a gente está aqui para isso, para evoluir. Eu sempre falo isso, a gente está aqui para evoluir. Então vamos crescer, vamos evoluir, vamos expandir a consciência aí que a gente precisa. Né? Então é isso. Dando uns minutinhos aí o pessoal que vai estar entrando. E já mostro para vocês a minha canequinha, né? Que eu sempre mostro ela, sempre aparece aqui com o Choco-Rei, né? Aí hoje eu vou mostrar para vocês o outro lado dela, porque ela tem os princípios do Reiki aqui escrito, tá vendo? Então, todo dia, quando eu tomo ali o meu café, ou minha água, o meu chá, eu lembro deles. Como eu disse no chamado da live, não é fácil viver os princípios, não é fácil, gente, é muito difícil. Como é difícil, né? Eu vou até beber um pouquinho dessa água aqui, para ajudar, que essa água aqui tá com o Choco-Rei, que o Choco-Rei, ele é o meu maior aliado para tudo. Então, eu sempre desenho ele em tudo que eu posso. Eu coloco o Choco-Rei para ajudar aí na purificação, no aterramento também, quando eu preciso estar mais aterrado. Então, o Choco-Rei, ele me traz esse aterramento aí, que eu tenho uma questão com o chakra básico que eu tenho que viver ali para trabalhar ele, né? Eu vou ver que se a gente consegue aí fazer umas próximas lives falando sobre cada chakra, um pouquinho o que a gente pode fazer para ajudar, mas de cara o básico a gente tem que ali botar de repente uma coisa vermelha, pode ser uma calcinha, né, uma meia, os alimentos vermelhos também ajudam, os mantras, né? Então a gente tem que andar descalço, pisar na terra, sabe? Tudo isso, tudo tem a ver com o chakra básico ali, que é o chakra que está conectado ao material, ao físico. E quando ele está em desequilíbrio, as pessoas geralmente estão com muito medo, muita insegurança, vibrando na escassez, e aí esse chakra está em desequilíbrio. Então é legal da gente estar sempre, quando a gente vai fazer uma live, principalmente a gente fica inseguro, às vezes com medo de, né, falar, eu sei que eu trabalhei tanto isso na minha vida, chakra laríngeo também, e é isso. Então, partindo do princípio aí do só por hoje, vamos começar? Vamos dar início aí, porque é muita coisa para falar, né? Dos 5 princípios, eles abrangem aí uma multidão de coisas, né? A gente falando aí do só por hoje.
começando ali só por hoje, alguns falam, né, que é, vamos lá, o Gokai. O Gokai são os princípios do Reiki, aí eu vou passar e explicar aí um pouquinho, que o mestre Michael Sui, na sua grandeza de iluminação e de sabedoria, né, entendeu que ele curava as pessoas com o Reiki. As pessoas vinham ali para ser tratadas, para ser curadas, ele conseguia fazer a cura, mas aquela questão passava um tempo, ela voltava, né? Era recorrente. Então, se não num local, em outro, né? Então, mas era recorrente. E aí foi entendido dentro da filosofia do Reiki que era necessário existir não só o tratamento, mas essa condução de você se iluminar, né? De você melhorar como ser humano. E aí esses princípios são princípios que realmente, se a gente for parar para olhar para eles, né, só por hoje, eu não me zango, alguns falam não me zango, outros falam só por hoje sou calmo, mas é a mesma coisa, quer dizer a mesma coisa. Então, só por hoje não me aborreço, um dos princípios, só por hoje não me aborreço, só por hoje eu sou grato. Como a gratidão é importante na nossa vida, né? Só por hoje não me preocupo. E a preocupação é uma coisa que você que pode nem acontecer. E só por hoje eu trabalho honestamente. E o que é ser honesto dentro do trabalho, né? E o só por hoje eu sou gentil com todos. Então, isso são os 5 princípios do Reiki, porque ele entendeu que quando a gente consegue conciliar tudo isso, trazer tudo isso, aplicar isso na nossa vida, as questões físicas, elas diminuem muito. Melhoram assim. É fácil, gente, aplicar isso na nossa vida? De forma alguma. Não é fácil. É muito difícil, mas não é impossível, tá? Oi, Flávia, seja bem-vinda. Não é fácil, não é fácil. Então vamos dar início aí falando no só por hoje. Eu gosto sempre de começar pelo só por hoje. Eu sou sou calma ou não me irrito. Vocês vão definir o que ressoa melhor com vocês. As duas coisas. Eu tenho trabalhado isso aí, eu vou falar pra vocês. Ter 2 filhos adolescentes, sendo que um é uma coisinha de Jesus. E sempre foi. Então, a única coisa que eu falo é assim, que pena que eu não conhecia o Reiki há 18 anos atrás, né? Mas tudo tem seu tempo, sua hora, tá tudo bem. Se foi pra ser agora, que seja, né? Mas que pena que eu não tive essa experiência com o Reiki há 18 anos atrás. Porque o só por hoje eu não me zango, só por hoje eu sou calmo, é um exercício. E a gente tem ali questões como opção, né? A gente vai ter sempre alguma coisa que vai tentar nos tirar do prumo, nos tirar do nosso centro. Sempre vai acontecer algum problema que vai tirar a gente do nosso centro ali, que vai fazer com que a gente fique desorientado, que vai fazer com que a gente tenha raiva. A questão é a gente permanecer nessa vibração. Porque existe um estudo sobre as frequências, porque tudo tem frequência, tudo é energia e tudo tem frequência. Então, quando a gente fala ali de raiva, a gente está falando de uma frequência muito baixa, tá? Uma frequência baixíssima. E a raiva, ela é raiva, não importa o motivo da raiva. O universo, a frequência, ela não entende o teu motivo por que você está com raiva. Ela entende a frequência. E aí você está equalizando ali essa frequência e sintonizando com tudo que remete à raiva, com todas as pessoas, todas as emoções, com todo o universo, com todo o núcleo que está ali vibrando nessa raiva. Então, a gente vai ter pessoas que vão estar com raiva porque brigaram com o marido, outras pessoas que vão estar com raiva, com muita raiva, porque querem cometer uma atrocidade. Pessoas, para quem acreditam, né, na reencarnação, que já desencarnaram e que desencarnaram
e continuam com essa sensação e com tudo que levou, né? Com todo esse apego a esse plano ainda, com esse sentimento de raiva. Então, quando a gente se conecta com isso, quando a gente deixa, a gente não consegue sair disso e permanece nesse ruído de raiva, nesse sentimento de raiva, a gente está ali trazendo tudo para esse campo. E a gente está se conectando com tudo que tem a ver com a raiva. E aí, olha só, a gente abre uma porta que fica difícil de fechar depois, né? E aí já toma banho, toma isso, passa defumador, faz prece, mas a questão maior é como a gente lida com as nossas emoções. Então a gente pode fazer tudo isso, mas se o tempo inteiro a gente explode com raivas, com picos de raivas, por qualquer motivo o tempo inteiro a gente não consegue ter o controle sobre isso, é como se a gente ficasse ali tentando apagar um fogo e jogando gasolina. Eu vou apagar. Peraí que eu vou apagar. Joga um pouquinho mais de gasolina, joga um pouquinho mais de álcool. Eu tô tentando apagar ali. Não consegue, né? Fica difícil assim. Então, o que a gente pode fazer para melhorar isso? O Reiki ajuda muito, tá? Eu vou falar que o Reiki me ajudou muito. Esse processo que eu tô vivendo com meu filho, que é um processo complicado, difícil de um adolescente que está passando por um momento difícil para ele que a gente às vezes fala assim, é difícil para mim, e a gente só olha pra gente, né? Na nossa dificuldade, que a minha dor é a maior do mundo. O que eu tô vivendo é muito mais sofrido, mais problemático, é infinitamente maior do que o que o outro tá vivendo. Não, para ele também não é fácil, eu tenho certeza que para ele também não tá sendo fácil. Como é assim com todo mundo, nosso problema nunca é maior do que o outro. São problemas diferentes, de perspectivas diferentes, com bagagens que a gente traz diferentes, que cada um vai lidar com o problema de uma forma, né? Mas a importância para cada um, ela tem o seu significado. Como a gente vai lidar com isso, aí a escolha é nossa, tá? Aí a escolha é nossa. Mas não que seja maior ou menor do que o outro tem. Todos temos problemas. E de repente o que te aflige não é o mesmo que me aflige, de repente uma falta de dinheiro não vai me afligir tanto, para você vai ser uma coisa que vai... Então a gente não tem que diminuir, parece que é uma guerra, né, o meu problema é maior que o seu. Olha que coisa louca, né, o ser humano é bem louco, né, por que a gente quer ter um problema maior que o outro? A minha dor é maior que a sua, e eu entrego, eu não quero. Toma, universo. Eu tô dispensando, não tô querendo essa dor. Não quero. Não quero que a minha seja maior que ninguém. Não quero fazer competição de dor para quem sofre mais, quem sofre menos. Eu quero simplesmente aprender a lidar com ela. Tudo é aprendizado. E vamos pro próximo passo. E assim a gente vai aprendendo para que cada vez que a gente se conecte, ou que sinta alguma coisa, ou que venha alguma dificuldade, a gente aprenda a lidar com ela. Então, a meditação, que nos ajuda tanto, porque ela nos coloca ali no estado de presença, né? Esse respirar que vai oxigenando ali o nosso cérebro, né? E vai nos trazendo ali para o nosso foco, para o nosso eixo, a gente entender algumas questões e parar, respirar antes de tomar uma decisão. Eu li uma vez um texto maravilhoso que é Deixa a raiva secar. E esse texto foi lindo, porque ele falava de uma pessoa que ela emprestou alguma coisa para uma outra pessoa, e a pessoa quebrou. Quando ela chegou, né, ela tinha emprestado, não sei se foi uma criança que emprestou um brinquedo, acho que a história era sobre um brinquedo. Emprestou um brinquedo, foi viajar, e quando ela chegou, ela viu na garagem aquele brinquedo todo destruído. Já era um brinquedo velho, não era um brinquedo novo, mas todo destruído. E ela já ia partir para agressão, porque ela ficou revoltada com aquele brinquedo que tinha destruído ali, né, que ela tinha visto que tinha destruído. E aí ela já achou que a pessoa tinha feito de propósito, que, né, coisa de criança. E aí quando ela chegou ela esperou, mas ela não foi naquele momento, a mãe dela falou, espera mais um pouco, vamos lá, depois você vai falar com a coleguinha para saber o que aconteceu. E aí a coleguinha, quando ela foi para falar com a coleguinha tinha comprado um outro brinquedo, melhor, mais bonito, maior, inclusive, e feito uma cartinha de desculpa.
E na hora que ela chegou, né, mas a raiva já tinha secado, a colega foi, entregou e explicou que parece que um vizinho, ela tinha deixado, né, se descuidado, deixado um vizinho, parece que passou com o carro e bateu e estragou o brinquedo. Mas ela comprou um novo e deu. Então, isso é uma questão que pode acontecer com qualquer outra coisa. Uma briga com o marido, uma briga com o filho. Quando a gente deixa a raiva secar e a gente não parte para o embate na hora, a gente vai pensar, a gente vai oxigenar o cérebro, né? A gente respira, né? Inspira, respira, não pira. Esse é o meu lema. A gente vai ali oxigenar o cérebro, parar, pensar, respirar e dar tempo para que as coisas se coloquem mais organizadas na nossa mente, porque a raiva, ela cega, e ela cega de verdade, tá? Então muitas coisas acontecem no momento, nesse impulso, porque a gente acaba sendo movido pela raiva. Então esse momento de você parar, esperar, respirar, sabe? Focar, calma, respira. Vamos entender o que eu posso falar, a forma, não falar desenfreadamente, já brigando, já querendo... Então isso, assim, tempo nos ensina muito, né? Que eu... Há 30 anos atrás, que você vai falar uma coisa dessa com uma pessoa, com um adolescente, é complicado, né? Eu tô tentando passar pro meu filho, tá? Mas hoje, com a bagagem que eu tenho hoje, falar isso é mais fácil. E o Reiki também me trouxe muito essa consciência, tá? De que a gente tem que parar, respirar, para depois a gente falar. E nem sempre o falar vai ser o melhor remédio. Às vezes, o calar é melhor, tá? A gente pode falar de tudo. Tudo é a forma com que a gente fala. Mas nem tudo vale a pena falar também. Às vezes a pessoa não está preparada para ouvir naquele momento. Então a gente pode parar, esperar a raiva passar, a raiva secar, para que a gente fale, sente, converse da melhor maneira possível, que a gente vai ver que a reação do outro já vai ser diferente. Então, aquela boa tarde a quem está entrando, aquela máxima que a gente usa, né? Quando um quer, dois não brigam, é bem verdade. Então, esse é um dos princípios do Reiki. Então, isso, quando a gente fica com raiva, a gente fica desestabilizado emocionalmente. Isso estoura no nosso campo físico como doença. Então, Mikhail Usui, ele entendeu essa necessidade de não só utilizar das sessões de Reiki, do envio do Reiki, da entrega da energia Reiki, mas também de vivenciar e trazer para a nossa consciência os princípios, tá? Então, esse aí foi um dos princípios. Só por hoje eu sou calmo, ou só por hoje não me aborreço, como cada um quiser falar, tá bom? Vou falar agora do segundo princípio, que é um princípio que eu também trabalhei e trabalho, vou trabalhar, né? Todos eles eu continuo trabalhando, tá, gente? É um exercício diário. Não pensa que é assim, não. Aprendeu, agora me aborreço, não existe, agora não me preocupo, não existe. Mas a gente, sabe, puxa o rabo do macaco? Peraí, que eu volto aqui. Pra onde que eu tô indo? Ih, não, eu preciso realmente me aborrecer dessa forma? Vale a pena? Vale a pena eu estragar toda a minha auto-aplicação? Eu sempre falo isso com o pessoal que das minhas sessões de Reiki, os meus consulentes. Eu falo, gente, vocês estão acabando com o meu Reiki, pelo amor de Deus. Vamos lá, vale a pena isso? Se vale a pena você se aborrecer com isso, realmente? Imagina se a gente for se aborrecer com pequenos detalhes o tempo inteiro. Tem coisa que meu filho faz, meu marido também, que me incomodam, mas algumas coisas eu finjo que nem vi. Porque não dá pra ficar o tempo inteiro, né, a chata da reclamação, gente, pelo amor de Deus, não dá. Não dá, né? Então a gente tem que pontuar o que precisa ser pontuado e outras coisas a gente vai de pouquinho mostrando de alguma forma ali que a gente não gostou, né? Você podia fazer assim, diferente, assim fica melhor, eu gosto mais assim, né? Sem partir pra guerra, né? Reclamando. Porque o reclamar é o ato de você clamar 2 vezes para aquilo que você não quer. Então vamos fazer por menos, né? Vamos evitar algumas questões aí. Boa tarde a todos que estão entrando e fazer por menos. Então, agora eu vou falar
não menos difícil de trabalhar, né? Que eu acho que hoje que a gente vai falar aqui, pra mim, só o gratidão que eu trabalho ele, olha lá, meu gratidão tá ali, ó. Que eu trabalho ele, olha lá, ele, com muita facilidade e eu sou realmente grata de fato. Então, tudo que eu tô falando aqui a gente tem que trabalhar, mas tem que trabalhar assim com amor e com verdade, não fazer no automático, né? Então, só por hoje, não me preocupo. Gente, como é difícil você falar isso para uma mãe. Mães que estão na live. Não desmerecendo os homens, tá, gente? Mas falar para uma mãe, só por hoje não me preocupo. Porque o só por hoje é isso. É o exercício diário. Se a gente pensar no só por hoje, porque foi essa questão, né, dessa filosofia, fica mais fácil. Imagina você pensar assim, não vou me preocupar mais. É muito grande, é muito pesado. Né? Não vou me aborrecer mais. Olha, né? Você sabe que fica até uma coisa mentirosa pro seu cérebro, que você entende que não tem como você não se aborrecer mais, não tem como você não se preocupar mais. Então, só por hoje é justamente isso. É para o seu cérebro e você entender que são pequenos movimentos que você vai fazer que vão te ajudar a melhorar, a evoluir, a expandir a consciência, a te levar para um outro patamar. Tá? Então, só por hoje eu não me preocupo, mães. Mães, é difícil pra gente, mas é necessário. Sabe por quê? Porque assim, os filhos crescem, tá? E eles vão criar as suas famílias e vão bater asas e voar aí como a carta dos pássaros. Vão viver a sua caminhada, né? A gente pode entregar a eles o melhor que a gente tem para entregar, mas entendendo que eles vão fazer com aquele melhor aquilo que eles entenderem que é o melhor para eles. Porque aí a gente não tem como interferir no livre-arbítrio do outro, tá? De vez em quando a gente até interfere, não umas esganadas, normal. Mas a gente não tem o controle sobre isso. Então, só por hoje não me preocupo, é assim, eu vou fazer uma prova amanhã. Eu vou estudar para passar, eu sei que eu tenho capacidade, mas não adianta eu ficar, será que eu vou passar, será que vai acontecer, será que vai isso, será que eu posso ser atropelado no meio do caminho, eu posso não chegar, será que eu vou chegar atrasado? Então são coisas que a gente não vale a pena você, né? Você se preocupar com uma coisa que você nem sabe ainda o que vai acontecer lá. Você faz o melhor que você pode fazer hoje para poder o seu amanhã, né, ou aquilo que você está programando, que a gente não sabe nem se o amanhã chegará, né? Mas para que aquilo possa se realizar. Mas a gente não tem controle. Existem várias entraves que podem acontecer pelo meio do caminho. Ou não. Você vai fazer um exame, você fica preocupado com o resultado daquele exame, e às vezes você não come, não dorme, pode desencadear várias coisas. Às vezes o exame demora 5, 10, 15 dias para você. Olha a preocupação enorme que gera em torno disso, do resultado, porque você está preocupado com uma coisa que pode se receber ali o seu exame e não ter nada. Como pode ter? Mas aí você tem como interferir no resultado do exame? A gente tem que pensar assim. Eu posso interferir no resultado do exame se a doença já estiver instalada? Não. Vai adiantar eu me preocupar? Não vai adiantar. Entendeu? São questões que a gente se preocupa às vezes que não tem como, a gente não tem como interferir. Então não vale a pena a gente se preocupar com coisas que a gente não tem como interferir. Entendeu? A gente ensina para um filho tudo que a gente pode ensinar, a gente passa para ele tudo que a gente pode passar. De forma para que ele esteja mais protegido e sabendo da realidade da vida, né? Das coisas que podem acontecer. Agora, a gente pode ficar com ele 24 horas, né, tomando conta daquilo que ele está fazendo, das atitudes deles? Não, a gente não pode. A gente não tem o controle sobre isso. A gente vai dar o nosso melhor, vai ensinar o que a gente tem de melhor para ensinar. Agora, o que ele vai fazer com aquilo que a gente ensinou, a gente não tem controle. Tá? Então a gente pode rezar, pode fazer nossas preces, pedir o anjo da guarda dele, pedir aquilo que a gente quiser, aquilo que a gente se conectar, né, às nossas crenças, mas a gente não tem como controlar isso. Então a preocupação, em alguns casos, ela é
muito irrelevante. E só nos desgasta, porque isso gera uma ansiedade, que você fica preocupada com coisas que podem acontecer, que de repente nem vão acontecer. Até uma pessoa que está doente hoje, ela pode se curar amanhã e você vai ficar preocupado, você vai morrer. Morrer, todos nós vamos morrer, né? Então aí você fica preocupado com que a pessoa vai morrer porque está doente ou porque está passando por algum problema, né? Alguma coisa que de repente, um exame que vai fazer. E a pessoa que está ali sã, não tem doença nenhuma aparentemente, pode de repente aparecer uma doença, pode ser atropelada. Então assim, a certeza da morte é a única que a gente tem na vida mesmo. Que um dia a gente vai. Então, existem preocupações que não valem a pena. A gente é um exercício, então, que a gente tem que fazer diário. Só por hoje eu não me preocupo. Entendeu? Oi a todos aí que estão entrando, sejam todos muito bem-vindos. Isso é uma máxima. Não adianta a gente se preocupar demasiadamente com coisas que a gente não tem como... Nós não temos como saber se vão acontecer ou não. Não fogem ao nosso controle. E isso causa ansiedade. O motivo violento da ansiedade é essa. Muitas pessoas ficaram muito preocupadas. Né? Será que eu vou pegar Covid? Se eu pegar Covid, se eu vou ser entubada? E a mente não para de trabalhar. Tá? Então isso aí, a respiração, a meditação, tudo isso ajuda. Né? Yoga, quem faz yoga aí, olha aí, ó, uma querida aí que entrou aí, a Val. Eu indico aí vocês a Val, a yoga ajuda bastante. O povo aí que fica muito preocupado, que é muito ansioso, vamos procurar a Val aí para fazer uma yoga para ajudar aí, né, Val? Vamos trabalhar o só por hoje, centrar, respirar, né? Vamos lá. Respire, expire, não pire. Pra gente poder continuar e ter aí uma qualidade de vida melhor, saudável, né? Porque a Covid para alguns vieram, para outros não, a gente sabe que foi um momento muito difícil, mas era uma coisa também que a gente tinha que fazer a nossa parte e não tinha certeza se a gente ia ter, se algum parente ia ter. A gente também não tem um controle. O que a gente pode fazer é realmente cuidar, se proteger, fazer tudo o que foi falado, se vacinar, né? Evitar ambientes como a gente já estava fazendo, ambientes lotados, ir para um lugar que a gente realmente não tinha necessidade, só em casos extremos. Mas a gente se preocupar e ficar com aquela coisa que muitas pessoas ficaram, né? Será que eu vou ficar doente? Será que eu vou pegar Covid? Será que eu vou morrer? Será que eu vou ser entubado? E muitas pessoas ficaram adoecidas não por Covid, mas pela preocupação de poder ter a doença, né? Passar por isso. Então é bem complicado isso, por isso eu falo que o só por hoje. Só por hoje. Eu estou fazendo a minha parte, então eu não preciso me preocupar. E se acontecer, que muitas vezes pode nem acontecer, eu vou estar preparada, porque a coisa vai vir menor para mim, né? Ou não, mas a maioria, o que foi nos passado era que seria menor, a gente estando vacinado, estando protegido. Então essa é a questão. E a gente não tem nada mais para fazer quanto a isso. Não adianta ficar desesperado. Aí agora a gente vai falar do princípio que eu amo. Deixa eu pegar até a plaquinha aqui para vocês, gente. Só por hoje eu sou grato. Deixa eu pegar aqui para vocês. Colocar a minha plaquinha. Eu tenho uma outra que eu não trouxe para vocês hoje, que não cabia nessa live. Mas eu tenho uma outra que eu gosto muito também, mas eu não... que é libertadora, tá? Quem me conhece sabe qual é. E aqui a minha plaquinha da gratidão. Então, esse é o princípio que eu mais amo, gente. Olha, que lindo. Então, só por hoje eu sou grato. Gente, exercitar a gratidão, e não a gratidão da boca para fora, né? É maravilhoso. Então, quando a gente fica muito reclamando, né? Clamando por aquilo que a gente não quer, né? Aquela reclamação parece um mantra, né? É um mantra, parece não, é um mantra. Você reclamando, sempre reclamando. Então, o universo entende que você tá reclamando, tá clamando, né? Vamos lá, vamos mandar mais daquilo que ela tá reclamando. Você tá reclamando tanto. Então, vamos olhar pro lado bom. Não é possível que na vida de uma pessoa, eu não acredito nisso, e eu vejo pessoas que passam perrengue, que você fala assim, meu Deus do céu, como essa pessoa tem problema, que coisa difícil, que vida difícil. E pessoas que são assim, luz, sabe? Você vê a pessoa, não vê a pessoa reclamando. E outras
que têm assim uma vida muito mais leve, e tudo para ter, né, uma vida mais leve, mas ficam trazendo aquele peso e reclamando de tudo o tempo todo, sabe? Então, pessoal aí da reclamação, vamos usar a gratidão a nosso favor. A gratidão, ela tem uma, da mesma maneira que eu falei para vocês que a energia da raiva é uma energia baixa, uma energia que se conecta só com coisas desqualificadas, a gratidão, ela nos eleva. O espírito de gratidão, o universo entende como você é grato e te dá aquilo que você está sendo grato. Por isso que a gente tem que tomar cuidado até com a gratidão, porque tem pessoas que falam, eu sou grata pelo problema. Não, eu sou grata pelo aprendizado que aquele problema me trouxe. Não pelo problema, que eu não quero mais problema. Pelo amor de Deus, não me deem mais problemas, que eu já tenho o suficiente, estou tentando dar conta deles. Mas eu sou grata pelo aprendizado. E eu sou grata de verdade, não é conversa fiada, não. Eu sou grata de verdade pelo aprendizado que eu tenho o tempo todo, os desafios que eu tenho o tempo todo, que me fazem crescer como ser humano, me fazem aprender a lidar com o ser humano, a entender melhor o ser humano, a vida, né? Então, o só por hoje eu sou grato é ser grato pelas pequenas coisas, sabe? Eu sou grata porque eu tenho os meus 5 sentidos funcionando perfeitamente. Isso é uma bênção. Quantas pessoas não conseguem enxergar? Quantas pessoas não conseguem ouvir? Quantas pessoas têm problemas na fala? Problemas de locomoção? Então, isso é um motivo para eu ser muito grata. Eu sou grata porque eu tenho uma família, eu tenho filhos, muitas pessoas que já têm netos aí, né? Pode falar, eu sou grata pelos meus netos. Então, você sempre vai ter algum motivo para agradecer. Eu sou grata porque eu tenho um teto onde eu moro. Tem pessoas que moram na rua. Eu sou grata por ter nascido no Brasil, gente. Eu sou grata. No Rio de Janeiro, apesar de muitas pessoas falarem, Rio de Janeiro eu sei que o Rio de Janeiro tá sofrido, coitado do nosso Rio de Janeiro, né? Tá passando aí por um momento difícil. Mas ainda assim eu sou grata. Eu amo a terra que eu nasci. Eu não queria ter nascido em outro lugar diferente. Entendeu? Ser grato pelo nosso alimento. Mesmo que seja pouco, mesmo que não seja exatamente aquilo que a gente deseja, mas ainda assim a gente tem como se alimentar. Então são pequenos gestos, aí a gente às vezes consegue fazer um passeio, uma viagem e agradecer por isso, agradecer pelo contato com a natureza, agradecer pelo esse verde maravilhoso que eu falo, sempre agradeço todos os dias quando eu acordo, que eu estou num lugar que parece um paraíso de tanto verde que tem, e eu amo esse contato com a natureza, né? Eu amo acordar com o som dos pássaros. Então assim, cada pessoa vai ter um motivo para agradecer. Agradecer pelo seu trabalho, que é o que leva, o que traz o teu sustento para a tua casa. Mesmo que não seja o trabalho ideal, não seja aquilo que você realmente deseja, mas você pode fazer um movimento para conseguir chegar naquilo que você deseja. Tá? Então, isso, a gratidão, ela realmente ela nos dá, ela nos traz essa sensação, e quanto mais grato você é, mais parece que você é invadido por uma sensação de amor tão grande, sabe? Então, sejam mais gratos, trabalhem a gratidão, exercitem a gratidão e fala assim, eu não tenho nada para agradecer. Pega um caderninho e escreve, será que eu não tenho nada para agradecer mesmo? Começa a escrever. Escreve lá as coisas boas que você, os momentos bons que você passou. E quando você estiver naquele momento que você está querendo ou está naquela vibe de raiva ou de reclamação, vai lá e dá uma lidinha naquilo ali. Para te lembrar de agradecer e de quantas coisas boas você teve na sua vida. Lista as coisas boas da tua vida para você poder, na hora que você estiver no sufoco, você olhar para aquilo ali e falar, meu Deus, realmente, eu não sou esse momento que eu estou vivendo, mas eu tenho muito a agradecer ainda por muita coisa. E por muita coisa que ainda vai vir, né? Muitas bênçãos que a gente ainda tem aí. Oi, boa tarde a todos que estão entrando aí. Então, a gente tem que ser grato, gente, de verdade. E a gratidão ela é uma coisa que ela é o exercício. Como tudo que eu tô falando pra vocês é um exercício, tá? A gente tem como exercitar o tempo inteiro. A nossa vida é isso, é o exercitar. A fé é um exercício. A fé morta,
É apenas uma fé. Falar assim, eu tenho fé em Deus. Então você exercita a sua fé, a sua conexão. Você faz suas preces do coração. Você agradece. Ou você só pede quando está no sufoco. Então é isso. É sobre isso. Sejamos mais gratos, né? Vamos falar agora do... Vou deixar a gratidão aqui, gente, que eu amo a gratidão, tá? Vamos falar agora do trabalho consciosamente, honestamente, como cada um queira, né? A gente tem aí vários significados, né? Para esse trabalho honestamente. E o trabalho honestamente, algumas pessoas pensam que é porque eu trabalho honestamente porque é um trabalho honesto. Não, o trabalhar honestamente, ele recai por várias questões, tá? A primeira de tudo eu trabalho com aquilo que eu gosto de fazer? Então, eu já vou reclamando às vezes do trabalho. Ai, que saco do trabalho, tem que acordar segunda-feira. Detesto trabalhar. Detesto esse trabalho. Já é uma questão. A gente vai conseguir fazer sempre o que a gente quer? Não, claro que não. A gente está vivendo um momento ali complicado, a gente tem que passar para fazer um trabalho, de repente, que não é uma coisa que a gente ame fazer, né? Mas é preciso. Então a gente tem que olhar assim. Nesse momento, eu estou trabalhando em alguma coisa que não é aquilo que eu amo fazer, mas eu tenho que dar o meu melhor e buscar um caminho que seja o meu caminho. Um caminho melhor. Um caminho ao qual eu me identifique. Né? Mas o reclamar não vai ser o que vai me ajudar. O fazer mal feito não vai ser o que vai me ajudar. O entregar meia boca não vai ser o que vai me ajudar. Então, assim, o que vai me ajudar é eu trabalhar, de repente, naquilo que eu não gosto tanto, ou que eu estou trabalhando porque eu preciso, dando o meu melhor, porque quando eu dou o meu melhor, eu entrego o meu melhor, o universo reconhece que eu estou entregando o meu melhor e ele vai abrir as portas para mim. E eu vou fazer disso, vou criar oportunidades para que isso aconteça também, que não é só a gente aguardar o universo, a gente tem que criar oportunidades, né, gente? Tem que estar no lugar certo, na hora certa e fazendo a coisa certa. Porque às vezes você precisa de uma indicação, né? E a indicação que você precisa está naquele trabalho que você falava assim, ai que saco daqui pra cá pra trabalhar nessa porcaria todo dia e fazer tudo mal feito. Aí você acha que um chefe, alguém vai realmente dar uma boa indicação para um trabalho que você vai fazer? Então tudo serve como experiência. Até um trabalho que você não gosta tanto, mas você tem que ser honesto. Entregar o seu melhor, chegar no horário, fazer dentro do seu trabalho, fazer aquilo que você realmente precisa fazer, aquilo que você se comprometeu a fazer quando você foi contratado. Ajudar a empresa a melhorar. Eu já tive dos dois lados, eu já fui CLT e já fui empresária. Então eu já tive dos dois lados. Eu tenho uma visão dos dois lados, tanto do lado do empregador quanto do lado do empregado. E não é fácil, nem ser uma coisa, nem ser a outra. E vou falar que ser um empregador ainda é mais complicado, eu achei muito mais. Que a responsabilidade a gente não tem como dividir com ninguém. Tem que arcar tudo sozinho. Deu M? A M é pra você, tem que segurar a bomba. Segura aí que é teu, entendeu? Então a gente tem que olhar que aquela empresa, né, tá aí nos ajudando famílias. Então a gente tem que ser honesto, tanto com a empresa quanto com a gente. Se a gente não tá mais legal, não tá mais sendo bom, a gente procura um outro lugar para trabalhar, aos pouquinhos a gente vai entregando nosso currículo, vai se especializando em outra coisa que a gente gosta de fazer, mas o trabalhar honestamente é isso, é a gente ser honesto com a gente e com o outro, tá? A gente tem que ser honesto, essa é a questão. E isso também vai nos ajudar na vida, sabe? É uma expansão de consciência, essa honestidade. E a honestidade é tudo, é a base, não só para o trabalho, né, mas para todas as outras coisas na nossa vida. A gente ser honesto com a gente falar realmente o que a gente sente, de forma, como eu falei, né, a gente pode falar tudo, mas tudo é como a gente fala, a gente não precisa ofender ninguém. Mas entendendo que a gente tem que ser honesto.
tá? E ajudar naquilo que a gente puder, ajudar um chefe, a um empregador lá que tá nos abrindo as portas naquele momento que a gente estava precisando, não cuspir no prato que comeu, né? Não sair falando mal da empresa, né? Porque muitas pessoas falam isso quando estão precisando, é isso, é maravilhoso, é isso, é aquilo, quando depois que saiu, mete o malho e esquece que nesse mundo pequeno a gente pode se encontrar e encontrar outras pessoas em outras empresas também. Então, preste atenção. E pensar que a gente gostaria que fizesse com a gente sempre se colocar no lugar do outro lá, né? Do patrão, ou o patrão se colocar no lugar do funcionário, ver como é que está sendo tratado, se está pagando justo, se está pagando honesto. Agora vamos falar da outra parte, do empregador. Você está pagando justo, você está sendo honesto com o que você está pagando ao seu funcionário, você está pagando em atraso, o jeito que você está tratando ele, aquilo que você contratou ele para fazer, você foi honesto quando você contratou ele para fazer um trabalho e aí você colocou uma sobrecarga muito grande e agora quer que ele dê conta? Então, tem outro lado também, né? Será que o empregador também está sendo honesto? A gente tem que pensar, né, gente? É questão de refletir. Então, o vento que venta lá, venta cá. A gente tem que olhar para os dois lados. O ser honesto é isso. É você, o combinado não sai caro. Você, de repente, combinou uma coisa e agora quer mudar. Então, aí você tem que mudar e ver se o outro concorda e ver se o outro tem alguma bonificação que você possa dar, né, pro empregado. Tudo isso tem que ser feito. Não exigir hora extra dele sem pagar. Coisas que realmente que a gente tem que pensar direitinho se a gente está sendo honesto com o outro. O que a gente está entregando pro outro está sendo honesto? Para e pensar, né? E aí agora a gente vai falar do último princípio do Reiki, que também é bem delicado. Eu vou te falar, olha, o mestre Mikao Usui, ele realmente, vou falar, hein? Ele quer que a gente fique iluminado total, viremos monges, porque é difícil, gente, mas não é impossível. A gente vai trabalhar porque é só por hoje. Vamos lá, só por hoje é mais fácil. Só por hoje eu sou bondoso ou sou bondosa. Com todos os seres. Então, a bondade, ela permeia aí o respeito também. Sabe? A gente ser respeitoso com o outro. É uma forma de ser bondoso também. Mas esse bondoso com todos, isso inclui a nós mesmos, tá? Quando a gente fala ser bondoso, a gente está falando da gente também. Será que eu tenho sido bondosa? Porque a gente tem que começar pela gente. Eu tenho sido bondosa comigo? Eu não tenho exigido de mim demais? Não tenho me criticado demais? Não tenho aceitado demais que o outro faça comigo? Não tenho sido capacho demais do outro? Né? Isso a gente tem que olhar. Eu tenho que aprender a dizer não. Quando a gente fala em bondade, não é que você tem que dizer tudo. Me empresta o seu cartão para eu comprar no seu cartão? Infelizmente não tem como, meu limite é baixo, não tem como. Se eu te emprestar, eu não vou ter como utilizar. Ponto. Aí eu sou bondosa, eu vou lá e empresto meu cartão, a pessoa não paga, né? Ou você deixa de comprar para você, atrapalha o limite, que o teu limite realmente é pequeno, mas eu tô sendo bondosa. Aí você tem que ser bondosa com você. Então, quando a gente pensa, né, e fala de bondade, a gente tem que olhar para dentro. A gente está sendo bondoso, a gente se critica, a gente faz alguma coisa errada, ou se culpa demais, ou não acha que não merece. E aí a gente tem que trabalhar esse merecimento, que eu trabalhei esse merecimento, gente, vocês nem sabem. Há 5 anos atrás, teve uma dinâmica numa empresa, Carla Abreu, um beijo, minha querida Carlinha, que fez essa dinâmica numa empresa, e foi assim ali que eu descobri que eu tinha uma trava com merecimento. E por que eu tinha uma trava com merecimento? Por culpa. E aí, de 3 anos pra cá, o Reiki tem me libertado assim, dessa culpa e desse não merecimento. Então eu tenho sido bondosa comigo, eu tenho aplicado essa bondade comigo.
porque eu exigi demais de mim e de uma coisa que eu fiz, né? E eu era uma adolescente e que eu não tinha como fazer diferente naquele momento. E aí eu trouxe essa culpa até 5 anos atrás, né? Até uns 45 anos da minha vida, né? Oi, Dalva. Eu trazendo esse fardo, esse peso de culpa. Então, o só por hoje eu sou bondosa, né? Eu sou bondoso, ele tem que passar primeiro por nós. A gente tem que conseguir primeiro se libertar de algumas questões que vem ali pesando, né? Ser bondoso, ser compreensivo, ser amoroso com a gente, com aquilo que a gente fez em momentos que a gente não tinha consciência para fazer diferente, que a gente só podia ter feito aquilo, porque a gente não sabia fazer diferente. E trazer isso e entender. Então, de 3 anos para cá, né, há 5 anos eu descobri isso, e depois aí primeiro veio a consciência, né? Trouxe a consciência, e aí eu entendi que realmente tinha a ver com uma questão minha, que me machucava, que foi muito difícil para mim lidar. Quando eu entendi que era isso, eu chorei, desabei no meio da dinâmica, eu não conseguia parar de chorar, porque para mim aquilo tinha sido uma coisa muito séria, muito grave, e me machucava muito. E coisas da minha infância também que eu passei, que também me machucavam muito. E aí foi uma junção de coisas que eu trouxe a consciência. Aí, primeiro momento, a gente traz a consciência, né? Então, o não merecimento, a culpa. Aí trouxe aquilo. Depois que eu trouxe isso, passaram-se quase 2 anos, e aí eu me tornei reikiano. Que o universo é o que eu falo, né? Ele caminha, ele vai nos conduzindo ao caminho que a gente precisa. E aí eu cheguei ao reiki. E quando eu cheguei no reiki, eu comecei a entender e a trabalhar essas culpas, esse não merecimento, né? Com os símbolos, com a auto-aplicação e com o só por hoje. E eu entendi que realmente eu tinha que ser gentil, amorosa comigo, com as escolhas que eu fiz, porque eu não podia fazer diferente. Primeiro porque foram na infância, foram coisas que eu não tinha como, né, fazer diferente. E depois na adolescência. Então, era a consciência que eu tinha naquele momento, e com aquela consciência que eu tinha naquele momento foi o que eu pude fazer. E aí isso foi trabalhado, né? Porque esse não merecimento, você acaba se bloqueando para receber, sabe? Quando você chega ali, você trabalha, e quando você chega num determinado patamar, você fala, não, tá bom, não mereço mais que isso não. Isso não é uma coisa consciente, tá, gente? Isso é inconsciente. Tá? Isso é inconsciente. Aí você não consegue subir. Você tem problema financeiro, você acaba vivendo, né, daquilo ali, naquela mesmice, você não consegue sair dali. E outra coisa é a culpa, né? Você tá vibrando lá embaixo. A outra energia que é baixíssima. A culpa é uma energia muito baixa. Culpa, vergonha, que envolve tudo isso. Porque geralmente quem tem culpa tem vergonha. Não consegue nem falar das coisas. Então isso foi um outro trabalho que é feito dentro do reiki, dentro das sessões de reiki. Às vezes as pessoas falam assim, pra que eu não quero trabalhar com reiki? Pra que eu vou me tornar um reikiano? Torne-se pra você um reikiano, para se ajudar. Porque uma das filosofias do reiki principais é, primeiro eu preciso me iluminar, para depois iluminar o outro. Por isso que a gente precisa passar e fazer as autoaplicações, a importância de você fazer autoaplicação. Eu doar ao outro, maravilhoso, ótimo. Mas eu preciso estar bem para poder doar ao outro. Não posso doar ao outro se eu não estou bem. Entendeu? Então, isso é a máxima do reiki também. Muitas pessoas esquecem disso. Esquecem. Que simplesmente esquecem. Eu vou fazer aplicar o reiki num amigo, num tio, num familiar. E esquecem de fazer a sua auto-aplicação. Então, eu uso o reiki para tudo. Tudo que eu posso usar, eu uso o reiki. O reiki me ajuda demais. Então, só por hoje ser gentil com os outros? Também.
você ter empatia, e melhor do que ter empatia, ter a compaixão, que a compaixão é a empatia com a ação, é a gente sentir, né, se colocar no lugar do outro, mas na medida do possível, claro, se a gente puder ajudar o outro, também é importante. Porque a gente só tem empatia, só ficar na empatia. Agora, não fazer uma coisa mecânica. Eu vou fazer para ganhar um pontinho no céu. Não, vou fazer porque eu tô vendo. Que eu sinto que o outro tá passando uma necessidade. É um irmão, um amigo, uma pessoa na rua, sabe? Tá precisando. Eu já voltei em casa para pegar água. Eu não tava com dinheiro para comprar. Água nem comida não tinha. Voltei em casa, vi uma pessoa na rua. Entrei em casa, peguei uma garrafa de água, enchi com água do filtro, com água PET, um garrafão de 2 litros, peguei um pacote de biscoito, voltei na rua e entreguei pra pessoa. Sabe? Foi o que eu pude fazer naquele momento. É pouco, mas era o que eu podia fazer. E eu fiz, entendeu? E eu fiz de coração. E hoje eu tô falando isso aqui, mas na hora só quem sabe que eu fiz isso foi meu marido. Então assim, eu fiz de coração porque eu fiquei olhando a pessoa com sede, a pessoa tava ali pedindo água. Não estava pedindo comida, não estava pedindo nada. Ela pediu água na porta de um colégio e ninguém deu. Entendeu? Então, gente, é muito complicado, sabe? Então, exercitar a bondade. Eu sei que está muito difícil, a gente tem muito medo, porque hoje está bem complicado, né? A violência está muito forte, mas ainda assim a gente não pode perder a fé no ser humano. E não pode perder a nossa bondade. E falar só por hoje sou bondoso, só por hoje sou gentil, tratar o outro como a gente gostaria de ser tratado, não tratar só com patada, só com gritando e esbravejando e xingando, né? Então às vezes a gente cobra do outro muito respeito, muito isso, muito aquilo, mas o que a gente está entregando pro outro? É isso que a gente está entregando? É respeito, amor, amorosidade, gentileza? A frase gentileza gera gentileza é super verdade. Então, a gente tem que olhar e vivenciar, né, trazer para nossa vida os princípios do Reiki, o Gokai, que o Gokai é maravilhoso, né? Que o daqui o Okoronashi, Passaná, Kanshashite, Gyo, o Hageme, Hitorishi, Setsumi. Só por hoje. E eu vou encerrando aqui a nossa live. Eu espero que vocês tenham gostado. Alberta e todos que entraram, boa tarde. Agradeço muitíssimo a todos que estiveram por aqui. Espero que a live fique gravada. Vou tentar deixar aqui gravada, eu sempre falo isso, né? Que se acontecer algum detalhe aí que eu não consiga deixar, tá? E deixo aqui a minha plaquinha de gratidão a vocês, a todos que estiveram aqui. Gratidão, gratidão, gratidão. Que a gratidão, para mim, é um dos princípios mais apaixonantes. O ser gentil também, né, gente? Porque eu acho que é isso que a gente... Os outros é bem difícil de trabalhar, né? Vamos lá, né? Vamos falar que é bem difícil, né? A gente não se zangar, não se aborrecer, não se preocupar, né? É mais complicado. Mas o gratidão é a gente começando só por hoje, fazendo pequenos movimentos, pequeninos, sabe? Vai dar uma agradecidinha assim, só por uma coisinha assim, gratidão. Gratidão, gratidão. E aí você vai exercitando isso. Quando você vê, a gratidão vai estar tão entranhada ali na tua alma, você não vai mais conseguir se soltar dela. E quando a gente for gritar, quando a gente for ficar com muita raiva de alguma coisa, a gente respira. Respira, né? Inspira, não pira. Antes da gente devolver. Quando a gente tiver que se preocupar com alguma coisa, com o resultado de alguma coisa que a gente vai fazer, que a gente não sabe o que vai dar, se vai dar certo, se vai dar errado, a gente espera, confia. Só por hoje eu confio. Porque alguns passam esse princípio como confio. Então confie naquilo que você fez, naquilo que você entregou. Você entregou o seu melhor, então não se preocupe. Confie que vai dar certo, sabe? Uma hora vai dar certo, às vezes demora um pouquinho, às vezes demora um pouquinho mais, um pouquinho menos, né? Mas o universo está trabalhando, confie, faça o seu melhor e confie, acredite. Só por hoje confie, só por hoje não se preocupe.
Só por hoje seja grato pelas pequenas coisas que existem na sua vida. Pequenas. O sorriso do seu filho, né? Gargalhada do seu filho que está ali do seu lado, pelo cachorro que abana o rabo quando você chega do trabalho, pelo seu trabalho, ou por não estar trabalhando, mas que você vai conseguir, pelos amigos que você tem, pela ajuda das pessoas que estão ao seu redor. Quem tem o trabalho, agradeça pelo seu trabalho. Agradeça, entregue o seu melhor. Né? E exerça a bondade, gente. Faça de alguma forma para alguém, nem que seja com uma palavra, o dia dela melhor. Torne o dia dela melhor e o seu. Seja bondoso com você. Não se cobre tanto, não exija tanto de você. E quando você não puder fazer algo para alguém, exercite o não. Você também vai estar sendo bondoso com você. Tá? Só por hoje. Gratidão.